Fala, Corneta, tudo bem com você? Vamos falar desse jogo entre Flamengo e Grêmio. O Flamengo tem uma vitória muito boa ali, 3-0, Maracanã lotado. Fica aí e vamos conversar sobre essa partida, sobre essa vitória do Mengão. Calma, Corneta. E aí, Corneta, tudo bem com você? Tá feliz, tá tranquilo? Vamos conversar sobre esse jogo do Flamengo. Enfrentou o Grêmio ali pela mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? E agora o Flamengo, com a vitória, chega ali a 19 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro até o momento. A gente faz uma pausa agora, né, dos jogos aí da Seleção Brasileira, que vai ser muito importante. Antes da gente começar a falar do jogo em si, eu queria já de mão pedir a você para deixar o seu like aqui no vídeo. Mais uma vez eu repeti, isso é muito importante. A gente aqui depende do seu like, não custa nada, então dá essa moral, aperta o botãozinho do like. Aproveita também, depois que você fez isso, se inscreve aí no canal, vai ali, tem um botãozinho escrito inscrever-se. Se inscreveu? Aperta depois o sininho para você receber uma notificação. E depois de ter feito tudo isso, vai e compartilha esse vídeo para todo mundo. Eu tenho certeza que você tá doido para sacanear a rapaziada aí que perdeu, né? E a rapaziada do Rio que não está conseguindo chegar onde nós estamos chegando. Então vamos lá. Vamos falar desse jogo Flamengo 3, Grêmio 0. Primeira coisa, placar mentiroso. Placar mentiroso. Um jogo extremamente aberto, aberto até demais. O Flamengo teve mais sorte do que juízo. O Grêmio finalizou a baliza do Flamengo 22 ou 23 vezes e o Flamengo 14 vezes. Isso mostra o quanto o ataque das duas equipes tiveram uma supremacia, né, em relação à defesa. Um jogo muito parecido com aquele Flamengo do Renato Gaúcho. O Flamengo não tem necessidade de jogar dessa maneira. O Grêmio é um adversário grande, é um adversário importante, difícil. O calendário do Flamengo é um calendário muito ruim, muito pesado. Jogos muito pesados. O Flamengo vem de uma sequência muito pesada. Fluminense, Copa do Brasil, Vasco, Clássico, Racing, Copa Libertadores. E aí vai enfrentar o Grêmio e fica muito difícil quando você tem um jogo extremamente aberto, um jogo onde você não tem um jogo mais amarrado no meio campo, um jogo mais cadenciado, um jogo de muita transição o tempo todo. Isso é muito ruim para o Flamengo porque você precisa ter perna para aguentar isso. E vindo dessa maratona toda, é mais difícil você suportar. É importante a gente falar também que a escalação do Sampaoli permitiu esse tipo de jogo. O Flamengo vinha ali com uma formação, quando tinha posse da bola, com 3 zagueiros, numa saída com 3, o Léo Pereira pela esquerda, Davi Luiz pelo meio e Fabrício Bruno pela direita, e aí alongava, botava lá na frente o Wesley colado na linha lateral direita e o Cebolinha colado na linha lateral esquerda. Esse não era o problema. O problema é que no meio ele tira o Thiago Maia e deixa o Gerson, porque entrou o Everton Ribeiro. Isso significa que o Pulgar era que tinha que fazer praticamente toda a marcação desse meio campo. Porque você vai observar o jogo do Gerson, o Gerson ele é muito pouco combativo. Ele está sempre atrás da marcação. Ele é vencido facilmente e ele está sempre correndo para trás. E aí, quem tem que fazer essa marcação de frente é o Pulgar. Em muitos momentos, quando o Grêmio acelerava a bola, o Flamengo tinha dificuldade em fazer a transição defensiva e aí sobrecarregava em cima do Pulgar e aí ia estourar lá atrás. Ah, mas você está jogando com 3 zagueiros, é muito mais fácil. Em tese seria, em tese você tem um homem a mais ali na zaga. Só que é preciso lembrar que na formação 4-4-2 ou formação defensiva 4-4-2, você defende com 4, uma linha com 4. E quando o Grêmio acelerava, você não tinha tempo de formar essa linha com 4. Então você tinha o Pulgar saltando na marcação, Gerson correndo para trás, e aí o Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Davi Luiz tendo que correr para trás para contemporizar o Grêmio. E isso em vários momentos aconteceu. Primeiro tempo, segundo tempo, o Grêmio acelerando muito a bola. Em vários momentos o Grêmio teve oportunidade de fazer o gol. E não fez por 1,
defesa do Matheus Cunha. 2, ineficácia do Grêmio, perderam muitos gols, bola na trave, gols na cara do goleiro. 3, cortes dos nossos zagueiros em cima da linha ou numa zona ali na pequena área. Então o Flamengo teve mais sorte do que juízo. Quando o Flamengo tinha a bola no primeiro tempo, a gente com muita dificuldade, porque o Everton Ribeiro e principalmente o Arrascaeta, num nível bem mais abaixo. O Arrascaeta errou muito no primeiro tempo e no primeiro tempo o Everton Ribeiro errou muito. O Flamengo, ele não faz o que o Sampaoli tanto pede, que é cuidar da bola. O Flamengo com muita dificuldade de sair jogando. O Flamengo várias vezes recuperava a bola e entregava a bola com muita facilidade ao Grêmio. O Flamengo, com essa dificuldade do Everton Ribeiro, do Arrascaeta e do Gerson na criação, o Arrascaeta mais à frente, o Gerson e o Everton Ribeiro tinha que voltar mais para criar. Como eles não conseguiam fazer isso, né? Os jogadores que estavam saindo com a bola não achavam esses jogadores para sair por baixo. O Flamengo abusou da bola longa, tanto com o Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Por quê? Porque a bola não passa por baixo. O Grêmio tinha os jogadores a mais no meio-campo e Everton Ribeiro e Arrascaeta se movimentando muito pouco para poder fugir dessa marcação. Então o Flamengo optou em pular essa linha do meio-campo de marcação do Grêmio para encontrar os jogadores mais lá na frente. Só que lá na frente você tinha o Gabigol, você tinha o Arrascaeta um pouco mais à frente e aberto, como eu já falei aqui, Cebolinha e Wesley. E o Flamengo tinha dificuldade, essa bola toda hora batia lá e voltava. E aí quando voltava, era o problema que eu já falei com vocês. Então, um primeiro tempo, taticamente, muito confuso do Flamengo. Fizemos um gol, mas se você observar o gol do Flamengo, está muito relacionado ao erro do Grêmio. Uma bola na direita que o jogador do Grêmio erra, né? O Wesley recupera a bola, faz a bola no Cebolinha, ele tem dificuldade no domínio, a bola sobra para ele, ele consegue fazer o gol. O Flamengo faz 1-0, mas a quantidade de oportunidades, tanto do Flamengo quanto do Grêmio, era para um placar maior. O Flamengo tem oportunidades com o Gabriel 2 vezes, ele não faz, e o Grêmio tem oportunidades e não faz. Então assim termina o primeiro tempo. O primeiro tempo muito aberto, muito desequilibrado taticamente. Volta para o segundo tempo. E o que você vai imaginar? Bom, Sampaoli vai falar, rapaziada, calma, não precisa ficar acelerando essa bola o tempo todo, vamos cadenciar mais o jogo, a gente tem uma rotina muito grande de jogos. Não, o Flamengo continua nessa transição muito rápida. Se nós aproveitássemos as oportunidades que surgiram, elas foram surgir bem depois, não foi por causa da transição. O Flamengo não fez nenhum gol saindo de trás. Os 3 gols do Flamengo surgem em jogadas do meio campo para frente. Os 3 gols de erro do Grêmio. Então não foram gols, construídos a partir de transição ofensiva. Então essa ausência da transição e esse jogo de bate e volta toda hora não é favorável ao Flamengo. Não é. Isso é muito bom para a televisão, é muito bom para o espectador, para quem quer ver muitos gols. Mas, taticamente, o Flamengo precisa ser mais equilibrado. O Arrascaeta cansa no segundo tempo, então o Sampaoli começa a fazer ali algumas substituições, vai colocar o Pedro no lugar do Gabigol já no intervalo, o Gabigol com aquele problema na coxa, o Léo Pereira também com problema muscular, coloca o Ayrton Lucas, e aí sim, a substituição do Arrascaeta, entra outros jogadores para dar um pouquinho mais de equilíbrio. Nesse caso foi o Vitor Hugo. Deu um pouco mais de equilíbrio, mas a formação ainda não era uma formação que a bola passava por baixo e cadenciava o jogo. O jogo ainda de muito bate e volta, muita transição ofensiva em alta velocidade. O Flamengo tem dificuldade com isso, continua dando oportunidades para a equipe do Grêmio, quase toma o gol do empate de 1-1 ali em vários momentos, até que numa saída de bola do Grêmio, uma marcação alta do Flamengo, o jogador do Grêmio entrega a bola no Pedro, que já tinha tido uma oportunidade antes com a perna esquerda, ele chuta para fora, dessa vez não. O Pedro joga para a perna direita, que é a boa, e consegue colocar lá no canto. 2-0 Flamengo. O que você pensa? Bom, beleza, agora bola no chão, deixa o Grêmio correr, não dá mais oportunidade ao Grêmio. É jogo de campeonato, é jogo de inteligência.
Não é o que o Flamengo fez. O Flamengo ainda com muita dificuldade na marcação, com muita dificuldade em encontrar os jogadores do Grêmio. Várias vezes o Grêmio teve oportunidade para diminuir o placar e, como eu falei, a ineficácia do Grêmio é que fez com que isso não acontecesse. O Sampaoli continua fazendo ali algumas substituições, mas o Flamengo ainda não conseguindo encontrar um jogo mais equilibrado. A principal dessas substituições, a última e principal, foi a saída do Cebolinha e a entrada do Bruno Henrique. Bruno Henrique vindo de lesão, uma história aí muito pesada que eu vou falar para você. Quando eu vi ele agradecendo, cara, é muito emocionante ver o Bruno Henrique depois de ter passado por tudo. A gente sabe que carreira de jogador de futebol isso vai acontecer, mas é um cara que batalha muito, é um cara que merece muito tudo isso e ele volta com mais confiança, chegando em algumas bolas, arriscando bola de fora. Então dava para ver que o Bruno Henrique estava mais inteiro. O Flamengo continua tomando pressão, 45 do segundo tempo, praticamente o Flamengo tomando pressão, tomando bola na trave, o Suárez perdendo gol cara a cara com o Matheus Cunha e mais uma vez numa roubada de bola ali pelo meio, a bola, o Vitor Hugo serve o Gerson pela esquerda, o Bruno Henrique abre no segundo pau e o Gerson faz uma cavada maravilhosa e o Bruno só tem o trabalho de saltar com o gol praticamente aberto e colocar lá, e o Flamengo faz 3-0 e um gol muito merecido do Bruno Henrique. O Flamengo vence então o Grêmio por 3-0, mas como eu falei, é um placar mentiroso. O Flamengo construiu para fazer 3 gols? Sim, mas o Flamengo também construiu para tomar gols. Não tomou por sorte. Um jogo de mais sorte do que juízo. É preciso mais equilíbrio. É preciso que nessa parada agora de 10 dias, o Sampaoli consiga organizar isso, recuperar mais a rapaziada, recuperar a parte física que já melhorou muito, e ver que a partir daí a gente consiga fazer mais a próxima pernada de jogos agora, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, de um jeito mais equilibrado. Por fim, não tem como deixar de falar, a qualidade do gramado do Maracanã é horrorosa, não possibilita um jogo rápido, não possibilita nada. A única coisa que possibilita é o jogador se lesionar. Por sorte, nenhum jogador se lesionou gravemente. Teve ali a entrada, esqueci de falar, a entrada do Varela no lugar do Wesley, que sentiu a coxa, mas eu acho que não está relacionado ao gramado, está mais relacionado ao acúmulo de jogos. O Wesley vem jogando bastante jogos. Então, de tudo, o bom é que a gente encosta lá no Palmeiras, estamos em terceiro colocado, o Campeonato Brasileiro é muito longo, então não é bom deixar os líderes abrirem uma distância muito grande. Temos agora um tempo maior para descansar, para treinar, para voltar mais forte depois dessa parada, beleza? Então, durante essa parada você vai ficar tranquilo, porque o Flamengo tá bem, tá numa ascensão muito grande, mais de 10 jogos ali com resultados positivos e a gente espera que assim continue. Valeu? Forte abraço para você, nos vemos agora no retorno do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. O que vier primeiro, a gente vai estar aqui comentando os jogos do Mengão. Valeu? Não se esquece, deixa o seu curtir e se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo. Valeu, abraço, fui!